Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 10 a menos 4 coulombs e Q2 igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, estão fixas nos pontos A e B e separadas pela distância D igual a 30 cm no vácuo. Sendo a constante eletrostática do vácuo K0 igual a 9 vezes 10 a 9 Nm² por coulomb², determine. Letra A. A intensidade da força elétrica de repulsão. B. A intensidade da força elétrica resultante sobre uma terceira carga Q3 igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs quando colocada no ponto médio do segmento Q1 de Q1 a Q2. Letra C. A posição em Q3 deve ser colocada para ficar em equilíbrio sob a ação de forças elétricas somente. Duas cargas inicialmente separadas por 30 cm no vácuo. Então, primeiro queremos saber qual é a força de repulsão entre essas duas cargas. E já sabemos que é uma força de repulsão porque as duas têm o mesmo sinal, são positivas. Então a situação já está esquematizada aqui. Veja, na situação da letra A, o que temos é esse desenho aqui. Aqui estão representadas as partículas, a partícula que está fixa no ponto A, Q1, a partícula que está fixa no ponto B, Q2, separadas com a distância D, que já sabemos vale 30 cm. Os valores associados às cargas elétricas aqui nós também já sabemos. O que queremos, portanto, é calcular esta força de repulsão que aparece entre as cargas, que está representada aqui em amarelo. Para isso usamos a lei de Coulomb, claro. Então, nós temos o seguinte. Esta força de repulsão, eu vou chamar genericamente de F, FE, força elétrica de repulsão entre as cargas, é a constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9, que multiplica o produto das cargas elétricas. E a distância entre as cargas é 30 centímetros. Mas veja, essa distância tem que ser dada em metros. Então vamos tomar cuidado e notar que 30 centímetros equivale a 0,3 metros, que pode ser escrito na notação científica como 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, como determina a lei de Coulomb. Portanto, simplesmente agora vamos fazer o seguinte. A força eletrostática é igual a 9 vezes 10 a 9. Bom, nessa parte aqui, veja, eu recomendo que se procure fazer logo essa potência aqui embaixo, porque em alguns casos essa conta vai se simplificar, porque aqui embaixo pode aparecer um número que seja múltiplo de algum número desses que estão aqui em cima, e aí a gente pode simplificar e a conta ficar mais fácil do que você simplesmente multiplicar muitas vezes um caminhão de números para dividir por outro aqui. Então, vejamos, aqui em cima, 10 a menos 6, que multiplica 4 vezes 10 a menos 6, sobre, eu vou executar essa potência aqui, isso aqui vai me dar 9 vezes 10 a menos 2, quando eu fizer aqui 3 ao quadrado dá 9, menos 1 vezes 2, menos 2. Então veja, esse 9 que está aqui, eu posso simplificar com esse 9 que está aqui. Me sobrando como resultado, simplesmente 4 vezes 1 que está aqui na frente, 4. 4, o 10 sempre vai aparecer, e agora é questão simplesmente de ver como é que ficam esses expoentes aqui. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho um produto aqui em cima, um produto de potência de mesma base. Então, somam-se os expoentes. Então vamos lá. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Então aqui em cima eu tenho menos 3. E embaixo eu tenho menos 2. Agora eu vou ter então uma divisão de potência de mesma base. Em cima eu tenho menos 6, menos 3 e embaixo menos 2. A regra diz: subtrai esses valores. Então eu vou pegar o menos 3, que veio desse resultado aqui, e subtrair
menos do de baixo, mas também já tem um menos. Então tem um menos da fórmula e um menos do próprio número que vem de baixo. Então esse aqui vai me dar menos 3, menos por menos mais, menos 3 mais 2, menos 1. Portanto, aqui em cima, menos 1. Aí está a resposta. Veja que nós poderíamos muito bem ter feito, veja, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 9 é 4. Ia dar no mesmo, certo? 9 vezes 4, 36. 36 por 9 é 4. 4 vezes 1, 4. Então, procure ver sempre se existe essa possibilidade. Então, aí está a força de repulsão entre as duas cargas na primeira situação. Vamos para a segunda situação. Na letra B, uma terceira carga aparece de valor igual a 2 vezes 10 a menos 3, a questão diz, só que desta vez ela é colocada no ponto médio que une as cargas Q1 e Q2. E o que se pergunta é qual é a força resultante sobre ela. Bom, aqui estão desenhados os vetores que representam essas forças. Veja, a carga está a meio caminho das cargas das extremidades. O valor da carga da carga 1, da carga que está no ponto A, é menor do que o valor da carga que está no ponto 2. Portanto, essas forças vão sofrer alterações no que se refere a uma ser diferente da outra, no fato de que quando eu avalio a lei de Coulomb entre Q1 e Q3, por Q1 apresentar um valor menor do que Q2, então a força que Q1 exerce sobre Q3, que eu estou representando aqui, é menor do que a força que Q3 sofre por causa de Q2, essa daqui, já que Q2 tem um valor maior do que Q1. Portanto, a força resultante, como essas forças apontam em sentidos contrários, já que são forças de repulsão, então eu estou tomando Q1 com Q3, aqui está, e estou tomando Q3 com Q2, aqui está. Então é a diferença. Então o que nós temos que fazer? Calcular uma a uma. Vamos começar, portanto, com a força que 3 sofre por causa de 2. Então isso aqui é a constante, 9 vezes 10 a 9, que multiplica, a gente já sabe, os valores das cargas. Então, estou tomando 3 com 2. Mas a distância agora, veja, a distância é 15 centímetros. Que, colocado em notação científica, em metros, fica do seguinte modo. Muito bem. Dando prosseguimento aqui, eu vou ter o seguinte. Vamos ver se aparece alguma maneira de simplificar isso aqui. Então aqui em cima eu vou ficar com 9 vezes 10 a 9. E aqui eu não vou executar a multiplicação para ver se aparece alguma coisa que dê para simplificar. Vamos ver. Então 1,5 ao quadrado, isso aqui vai me dar 2,25 vezes 10 a menos 2. Bom, pode não ser tão óbvio aqui, mas 9 é múltiplo de 2,25, certo? 9 dividido por 2,25, simplificado por 2,25, dá um 4, certo? Então veja, 4 vezes 2 dá 8 e 0,25 vezes 4 dá 1, então 8 mais 1, 9, ou seja, eu posso simplificar esse 9 com esse 2,25, sobrando um 4, certo? E, portanto, sobrou um 4 que multiplica por 2 e por 4 de novo. Então, veja, de 9 por 2,25 eu simplifiquei, sobrando um 4, que multiplica 2 e multiplica 4 de novo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui eu vou ter que a força entre 3 e 2 é 16 vezes 10. E agora vejamos aqui os expoentes. Bom, pelo que a gente viu no item anterior,
Não precisa nem fazer isso aqui, né? Porque 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Menos 3 menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 newton. Se a gente quiser, pode reescrever isso aqui ainda como 1,6 newtons. Aí está. 1,6 newtons. Vamos agora para outra parte. Vamos agora calcular a força entre a partícula 3 e a partícula 1. Fazendo isso, eu vou ter o seguinte. A força entre a partícula 3 e a partícula 1 é, de novo, 9 vezes 10 a 9. Fazendo isso, a gente vai ter o seguinte. 9 vezes 10. Finalmente, isso aqui vai nos dar, de novo, o 9 com 2,25, nos sobra um 4, que multiplica por 2, que dá 8, que multiplica por 1 que tem aqui, que dá 8. Então, isso aqui vai nos dar 8 vezes 10, e já sabemos, 8 vezes 10 a menos 1 newton. Pronto. Então, aí estão os nossos valores. Finalmente, o que nós queremos é F32 menos F31. Portanto, a força resultante sobre a partícula 3 é, olhando para cá, a força F32 está aqui, 1,6 newtons. Mas como nós estamos trabalhando com notação científica, eu só posso somar ou subtrair se os expoentes forem iguais, né? Vou pegar essa parte aqui, ó, 16 vezes 10 a menos 1. 16 vezes 10 a menos 1 menos F31. 8 vezes 10 a menos 1. Isso aqui vai nos dar, finalmente, que a força resultante sobre a partícula 3 nessas condições é 8 vezes 10 a menos 1 newton, ou 0,8 newtons. Aí está. Passando para a questão 3, aliás, passando para a letra C, para o item C, pergunta em qual posição nós devemos colocar essa mesma partícula 3 para que agora ela fique em equilíbrio. Ficar em equilíbrio significa dizer que a soma das forças sobre ela tem que ser zero. Em outras palavras, eu tenho de ter um vetor, eu tenho de ter forças que apontem em direções contrárias, aliás, em sentidos contrários, mas que têm o mesmo valor. Existem três possibilidades onde essa partícula possa estar. Essa partícula 3 pode estar à direita da partícula 2, à esquerda da partícula 1 ou entre as partículas. Nós já sabemos aqui pelo desenho que vai ser entre as partículas. Por quê? Porque se eu coloco entre as partículas, entre essas partículas, à medida que eu movimento com esta partícula aqui para a esquerda ou para a direita, esses vetores forças vão sempre ter sentidos contrários, e à medida que eu me movo para a esquerda ou para a direita, esses valores de força vão ou um aumentar e o outro diminuir, ou o outro diminuir e um aumentar. De tal maneira que em uma dada situação eles se equilibrem, se tornem iguais de tamanho. Se eu colocar isso aqui, eu vou ter que esta partícula 2 vai empurrar esta partícula 3 para a direita, e a 1 também. A mesma coisa acontecendo desse lado aqui, portanto só pode ser aqui mesmo, entre elas. Pois bem, agora, mais perto de quem? Da partícula 1 ou da partícula 2? A segunda coisa que devemos pensar. Bom, vai ser assim, as forças vão se equilibrar da seguinte maneira. A partícula 2 tem um valor maior do que a partícula 1. Portanto, se eu aproximar a partícula 3 da partícula 2, a distância entre elas vai diminuir, a força vai aumentar, e o valor de carga da partícula 2 é maior do que o da partícula 1. Portanto, a força vai ser muito grande entre elas duas. Já deixando essa partícula 3 aqui mais próxima do que 2, quando eu avaliar ela com a partícula 1, a distância está muito grande, a força vai ser muito pequena, então não dá certo.
Agora, eu movimentar a partícula 3 para cá, para mais próxima de Q1, o valor delas, o valor da carga 1 é pequeno. Mas esse menor valor pode ser compensado por uma menor distância. Ao passo que o maior valor da carga 2 também pode ser compensado pela maior distância. Então, tudo bem que esse cara aqui tem um valor maior do que esse aqui. Mas como ele está mais afastado, a força tende a diminuir. Então eu vou deslocar essa carga para cá até que esses vetores forças aqui se equilibrem, se tornem do mesmo tamanho. Muito bem, então vamos calcular em que ponto se dá isso. Bom, eu estou chamando essa distância aqui, eu inventei uma distância aqui, que é a que eu estou atrás de descobrir, a distância entre Q1 e Q3, eu estou chamando de x. Se a distância entre Q1 e Q3 é x, a distância entre Q3 e Q2 é d menos x, já que no total eu tenho uma distância d. E nessa distância d, a gente já sabe que é 30 centímetros. 30 centímetros de Q1 a Q3. Imagine que aqui seja 10 centímetros. Quanto seria aqui? 20. Como é que você sabe disso? 30 menos 10, 20. Portanto, eu estou tomando isso aqui assim, ó, d menos x. Vamos aplicar então a lei de Coulomb. Eu vou pegar Q1 com Q3 e Q3 com Q2. Eu já sei que essas forças têm de ser iguais. Então, F32 tem de ser igual a F31. Começando. Constante eletrostática. 9 vezes 10 a 9. Carga associada à partícula 3. 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica a carga 2. Então, a partícula 2 tem carga 4 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância entre elas ao quadrado. Essa distância eu estou chamando aqui d menos x, que está entre a partícula 3 e a partícula 2. A distância é d menos x. Isso é o quadrado. Isso tem de ser igual a constante eletrostática, que multiplica. Agora as partículas são a partícula 3 e a partícula 1. A partícula 3 nós já sabemos é 2 vezes 10 a menos 6. E a partícula 1 é 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância entre elas ao quadrado. E a distância entre a partícula 1 e a partícula 3 é simplesmente x ao quadrado. Veja que aqui eu poderia ter feito o seguinte: eu poderia não ter substituído o valor da constante eletrostática e não ter substituído o valor da partícula 3. Por quê? Porque elas se repetem dos dois lados. Então, isso, de certa maneira, vai facilitar o meu serviço, porque eu posso simplificar esse 9 aqui com esse 9 aqui. E esse 2 aqui com esse 2 aqui, me sobrando aqui em cima 4 vezes 10, os expoentes, 9 menos 6, 3, 3 menos 6, menos 3, sobre d menos x ao quadrado, que eu não vou calcular, não vou mexer nisso aqui agora. E do outro lado, isso sobre x ao quadrado. Bom, então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Veja, aqui eu também tenho 10 a menos 3 e 10 a menos 3 desse lado. A mesma coisa em relação aos expoentes. Então, eu também posso jogar fora isso aqui. Na verdade, eu vou ficar com isso aqui, fica dessa maneira. Tirando esse quadrado daqui de baixo, esses números de cima passam para uma raiz, né? Então eu posso tirar a raiz quadrada desses números de cima. Então a raiz quadrada de 4 é 2. E aqui embaixo eu vou conseguir me livrar desse quadrado aqui, vai ficar d menos x igual a raiz quadrada de 1 é 1. Consegui me livrar do quadrado do x, né? Então isso aqui ficou
x. Pronto, e agora? Bom, agora eu já sei quem é D. D aqui é 30 centímetros. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 2 vezes x, né? Fica uma equação do primeiro grau. E aqui, D vezes 1, mas D é 30. 30 menos x vezes 1, x. Então, simplesmente agora rearranjando isso, 2x, 1 menos vai passar mais, igual a 30. Então, aqui vai me dar 3x igual a 30 centímetros. X, finalmente, é igual a 30 sobre 3. X é igual a 10 centímetros. Aí está. Portanto, significa que a partícula 3 deve ser colocada a 10 centímetros da partícula 1 e a 20 centímetros da partícula 2. Aí está. Bom, na verdade, temos que ser um pouco mais rigorosos aqui e mostrar o seguinte. Bom, para analisar essa questão, nós encontramos o valor 10 centímetros, mas nesse passo aqui, quando tiramos as raízes, a raiz de 4 é mais ou menos 2, a raiz de 1 é mais ou menos 1. Então, nós poderíamos ter aqui também a segunda resposta com valores negativos, menos 2 aqui e menos 1 aqui, o que iria nos dar uma resposta menos 10 centímetros. Bom, o que significa? Nesse caso, significaria o seguinte: ao fazermos isso aqui, estamos escolhendo um ponto de partida, uma origem, e estamos adotando a origem como começando da partícula 1 para a direita. Então, esse aqui seria o nosso lado positivo da reta. E aqui o nosso lado negativo. A resposta menos 10 centímetros, portanto, significa que o carro seria aqui à esquerda de Q1. Mas a gente já viu que fisicamente essa resposta não corresponde. Portanto, então fica essa ressalva.